Conheci Helena em uma tarde chuvosa de terça-feira. Ela entrou no consultório com passos firmes, mas hesitantes, carregando um sorriso sereno que parecia preencher a sala com uma calma artificial. Era um sorriso bonito, quase convincente, daqueles que poderiam enganar qualquer um que não estivesse acostumado a observar além das aparências. Mas seus olhos denunciavam outra realidade, um peso silencioso, uma dor antiga que o sorriso não conseguia esconder. Helena aparentava ter sua vida sob controle, trabalhava em uma editora, tinha amigos, cumpria prazos e parecia se adaptar bem às demandas do mundo. Porém, como terapeuta, aprendi que o verdadeiro sofrimento raramente está na superfície, e logo percebi que ela carregava histórias não contadas, cicatrizes invisíveis da infância que ainda moldavam sua forma de viver e sentir. Ela começou nossas conversas falando do cotidiano. Acordava cedo, preparava um café simples, vestia-se com elegância discreta e seguia para o trabalho. A rotina estava sempre sob controle, como se ela tivesse treinado cada movimento para mostrar ao mundo que estava tudo bem. Aos olhos de quem convivia com ela, não havia sinais de angústia. Helena cumpria compromissos, sorria nas interações sociais, participava de reuniões e parecia uma mulher realizada. Mas, quando chegava em casa, o silêncio se tornava insuportável. Havia uma sensação constante de vazio, uma inquietação interna que nenhuma conquista parecia preencher. Ela confessou que, muitas vezes, se sentia desconectada, como se uma parte dela tivesse permanecido no passado, aprisionada em algum momento que nunca foi resolvido. Uma das coisas que mais me chamaram a atenção nas primeiras sessões foi a maneira como Helena falava de si mesma. Suas palavras tinham uma doçura triste. Às vezes sinto que ocupo espaço demais no mundo, mesmo quando estou sozinha, disse em voz baixa, quase sussurrando. Em outro momento, ela comentou, é como se uma versão minha tivesse ficado lá atrás, sozinha, e eu nunca tivesse voltado para buscá-la. Essas falas sutis revelavam uma dor que ela não conseguia traduzir em gestos, mas que estava ali, presente em cada hesitação do olhar. Pequenos detalhes em sua postura também eram reveladores, na forma como apertava os dedos nervosamente ao falar sobre o passado, o tom de voz que mudava quando mencionava a infância, o jeito como desviava o olhar ao falar de sentimentos. Cada detalhe era uma pista de que havia um sofrimento silencioso esperando para ser ouvido. Helena falou sobre como aprendeu a esconder suas emoções desde muito cedo. Cresceu em um ambiente onde chorar era sinal de fraqueza e sentir medo ou raiva parecia inaceitável. Assim, ainda criança, ela começou a guardar tudo para si, criando uma persona calma, sorridente, adaptada, mas que escondia inseguranças profundas. Esse comportamento se repetiu na vida adulta, ela evitava incomodar os outros, raramente pedia ajuda e acreditava que precisava ser forte o tempo todo. Expliquei a ela que reconhecer a dor e aceitar os sentimentos não é sinal de fragilidade, mas sim um ato de coragem. Era necessário quebrar a crença de que ela precisava merecer apoio ou amor. As primeiras semanas de terapia foram um exercício de construir confiança. Helena se mostrava sempre educada, mas mantinha uma distância emocional que revelava o quanto estava acostumada a se proteger. Aos poucos, ela começou a compartilhar memórias que, à primeira vista, poderiam parecer pequenas, mas que deixaram marcas profundas. Lembrou-se de episódios de rejeição, momentos de solidão e comentários duros que ouviu ainda criança. Essas experiências, acumuladas ao longo dos anos, formaram um alicerce de insegurança que ela carregava até hoje. Cada relato vinha carregado de emoção, mesmo que narrado com calma. Era como se ela estivesse acostumada a contar sua própria história como quem descreve um livro, sem se permitir sentir plenamente a dor que cada lembrança trazia. Helena trabalhava muito. Sua rotina era intensa, com longas horas de expediente, reuniões frequentes e estudos à noite. O excesso de atividades funcionava como uma forma de distração. Ela admitiu que, quando estava ocupada, tinha menos tempo para pensar em si mesma. Mas essa estratégia tinha um custo alto e ela se sentia exausta, desconectada de seus desejos e negligenciava o autocuidado.
Conversamos sobre a importância de criar pequenos espaços de descanso emocional. Sugeri caminhadas ao ar livre, tempo para hobbies e até momentos de silêncio sem a pressão de ser produtiva. A princípio, ela resistiu, pois sentia culpa em tirar tempo para si. Mas com o tempo percebeu que esses pequenos gestos eram um ato de amor próprio. Um dos desafios mais intensos foi trabalhar a autocrítica. Helena era extremamente exigente consigo mesma, cobrando perfeição em tudo que fazia. Ela acreditava que, se fosse impecável, poderia evitar críticas ou rejeições. Esse padrão rígido a fazia se sentir constantemente insuficiente. Trabalhamos juntos para que ela reconhecesse suas conquistas, mesmo as pequenas. Em nossas sessões, eu a encorajava a listar coisas das quais se orgulhava, desde as mais simples até as mais complexas. Aos poucos, ela começou a perceber que não precisava provar seu valor para ser digna de amor e respeito. Essa mudança foi libertadora, embora exigisse esforço diário. Outro tema recorrente foi a dificuldade que Helena tinha de falar sobre seus sentimentos com outras pessoas. Por anos, ela acreditou que seus problemas eram um fardo, que compartilhar suas dores poderia afastar os outros. Esse isolamento emocional a fazia se sentir solitária, mesmo rodeada de pessoas. Trabalhamos formas seguras de comunicação, ajudando-a a entender que pedir ajuda ou expressar vulnerabilidade não a tornava fraca. Pelo contrário, era uma demonstração de coragem. A cada pequena experiência de abrir-se emocionalmente, ela sentia alívio e se surpreendia com a empatia das pessoas ao seu redor. A autoestima de Helena, antes baseada quase que exclusivamente na validação externa, começou a mudar. Começamos a resgatar memórias positivas, momentos em que ela sentiu orgulho de si mesma, e isso ajudou a construir uma base interna de confiança. Helena passou a perceber que não era definida apenas por suas dores ou traumas, mas também por sua força, resiliência e capacidade de seguir em frente. Conversamos muito sobre como as emoções negativas não a tornavam menos merecedora de amor ou reconhecimento. Essa compreensão trouxe mais leveza ao seu olhar sobre si mesma. Exploramos também hábitos básicos que impactavam diretamente seu bem-estar emocional. O sono irregular, a alimentação descuidada e a ausência de atividades físicas eram reflexos de como ela havia aprendido a ignorar suas próprias necessidades. Fizemos mudanças graduais, ajustar horários, incluir alimentos mais nutritivos e praticar atividades leves. Cada pequena melhora no cuidado com o corpo refletia em mais energia, clareza mental e disposição emocional. Helena começou a ver esses cuidados não como obrigações, mas como atos de carinho consigo mesma, algo que nunca havia aprendido na infância. Uma das descrições mais marcantes que Helena fez sobre o vazio que sentia foi quando disse: "É como se houvesse um quarto escuro dentro de mim, e eu nunca tivesse coragem de acender a luz." Essa metáfora guiou muitas de nossas conversas. Trabalhamos técnicas de atenção plena, ajudando-a a entrar em contato com emoções difíceis sem julgá-las ou tentar eliminá-las. Ao aprender a estar presente com seus sentimentos, Helena começou a entender que eles não a destruiriam, que ela era maior que suas dores. Cada sessão representava uma nova oportunidade de acender pequenas luzes nesse quarto escuro. As pressões sociais também pesavam sobre ela. Helena se comparava constantemente a colegas, familiares e conhecidos, sentindo que nunca estava à altura. Discutimos sobre como as redes sociais e as expectativas culturais criam uma ilusão de perfeição que não existe. Ao aprender a reconhecer seu progresso, mesmo que pequeno, Helena começou a se libertar dessas comparações. Esse processo foi lento, mas trouxe mais paz ao seu cotidiano. Com o passar dos meses, Helena mostrou uma resiliência impressionante. Mesmo quando se sentia fragilizada, conseguia enfrentar desafios e continuar caminhando. Reconhecer essa força interna foi essencial para que ela se visse com mais compaixão. Exploramos memórias antigas e dolorosas, mas sempre com o cuidado de oferecer acolhimento.
Entender como essas experiências moldaram seus pensamentos e emoções foi um passo crucial para que ela pudesse construir novas formas de lidar com seus sentimentos sem carregar o peso do passado como uma sentença. A empatia foi a base de todo o nosso trabalho. Meu papel não era apenas escutar, mas sentir junto, compreender a complexidade de suas dores e oferecer um espaço seguro onde Helena pudesse ser ela mesma. Com o tempo, esse vínculo terapêutico se tornou um porto seguro para ela, um lugar onde suas emoções eram validadas sem julgamentos. Hoje, Helena continua sua jornada, mas com mais clareza sobre quem é e o que deseja. Ela entende que os traumas da infância não precisam definir seu futuro, que suas marcas não a tornam fraca, mas única. Seu sorriso agora não é apenas uma máscara, ele carrega serenidade, força e esperança. A história de Helena nos ensina a olhar além das aparências, a compreender que um sorriso pode esconder cicatrizes profundas, e que todos nós podemos ser agentes de acolhimento na vida de quem amamos.